Olá, seja bem-vindo ao Jornal Literário. Confira os destaques da edição de hoje. Autoridades sanitárias de Lanzarote estão preocupadas com uma epidemia de cegueira que já atingiu centenas de pessoas. Moradores do nordeste do país vivem um clima de apreensão devido ao temor da chegada de uma grande ventania. E a nossa correspondente nas Bruzundangas vai nos trazer curiosidades sobre a Força Armada do país, que se caracteriza pela inexistência de tropas. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal Literário. Autoridades sanitárias de Cegueirice, cidade localizada na ilha espanhola de Lanzarote, estão preocupadas com uma epidemia de cegueira. O primeiro caso foi relatado num semáforo. Francisco Martins Campos, o nosso correspondente especial, chega com mais informações sobre essa estranha propagação. Francisco. Ailton, desde ontem à noite, na ilha espanhola de Lanzarote, em Cegueirice, especificamente, uma estranha epidemia de cegueira propaga-se sem que as autoridades competentes possam determinar a sua origem. Segundo fontes locais, a origem parece ter ocorrido com um homem de 40 anos que se declarou cego depois de ter parado num semáforo com a sua moto. Vários casos foram detectados por todo o arquipélago sem que uma ligação possa ter sido feita entre esses mesmos. Face a esta urgência, foram criados espaços de quarentena com o intuito de travar a progressão da epidemia. Mas a medida pode se tornar contraprodutiva, tendo em conta o grande número de doentes. Num desses centros de quarentena, localizado em Lanzarote Sul, uma briga foi declarada esta manhã. Dezenas de pacientes internados ficaram gravemente feridos numa confusão que teria começado por causa de comida. O governo das Ilhas Canárias não desejou responder às nossas solicitações e continua afirmando, num comunicado anterior, na Rede X, que a epidemia está sob controle. Mais informações são comunicadas em breve. Francisco Martins Campos, correspondente especial em Cegueirice, com notícia adaptada da obra Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Obrigado, Francisco, pelas informações direto de Cegueirice, em Lanzarote. E uma outra cidade, mas agora aqui no país, vive o temor de um vendaval, mesmo o serviço de meteorologia tendo assegurado à população de que fortes ventos não atingirão o local. Vamos ao vivo com a repórter Luciana, que fala ao vivo conosco. Luciane, bom dia. E na Medonlândia, cidade costeira, a vida parece totalmente paralisada. Um clima de apreensão domina a população, que aguarda a iminência de um vendaval catastrófico. Alertados por analistas de mapas meteorológicos, os habitantes enfrentam incertezas quanto à intensidade dos ventos previstos e vivem agora com medo e restrições importantes. Dias inteiros são consagrados à construção de bunkers de proteção e o ensino de técnicas de defesa às crianças. Depois de dias de confinamento, sem chuva vendaval, autoridades, incluindo o presidente, visitam a cidade fantasma com grandes preocupações sobre este medo coletivo, apesar do bom tempo. Agora, a prioridade para as autoridades é proteger a sociedade, não apenas contra possíveis vendavais, mas do medo que parece ter paralisado uma sociedade inteira, sem uma verdadeira razão. Luciane Ver, notícia adaptada do livro Casa das Ferras, de Marcel Béchard. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Luciane. E agora, mudando de assunto, um crime chocou moradores de um cortiço no Rio de Janeiro. Um cidadão de origem portuguesa foi colocado à disposição da justiça após cometer um assassinato. O delito ocorreu nesse fim de semana e as investigações indicam se tratar de um crime passional. Nossa repórter Flavi está em frente à Delegacia de Homicídios e chega com os detalhes. Flavi, o que você tem de novidade sobre esse caso? Na madrugada desse sábado aconteceu uma tragédia no cortiço de São Romão, em Botafogo. O assassinato de um homem. Todas as provas apontam o Sr. J. A polícia não quis revelar a identidade para não afetar a investigação policial. Mas vamos voltar aos fatos. O assassinato foi motivado por um caso de amor e vingança.
Uma brasileira estava tendo 2 relacionamentos com homens diferentes. O suposto culpado do crime, um cidadão português que havia chegado recentemente ao Cortiço. Já havia sido ferido por arma branca pela agora vítima, que morreu no local. O suspeito é casado e tem uma filha pequena. O homem foi descrito pela vizinhança como uma pessoa trabalhadora e respeitosa. Mas depois de conhecer a mulher brasileira, moradora do Cortiço, mudou completamente os seus hábitos e comportamentos. Na noite do crime, o agressor preparou uma emboscada para seu rival. Este último foi agredido e morreu em razão das lesões causadas. Como eu disse, algumas semanas antes já havia ocorrido uma briga entre a vítima e seu agressor. O português acabou sendo hospitalizado. Será este homicídio uma vingança por parte do português? Só a investigação poderá nos dizer isso. Flávio Suyer, notícia adaptada do livro O Cortiço, de Aloysio Azevedo, para o Jornal Literário. E após essa notícia sobre violência, vamos falar de solidariedade. Um pai de família que não conseguia alimentar os filhos pôde finalmente contar com a solidariedade de vizinhos para quitar uma dívida. Quem traz detalhes sobre essa notícia inspiradora é a nossa repórter Amélie. Na última sexta-feira, na cidade de Porto Alegre, Naziaziano, um homem trabalhador e dedicado, se viu confrontado a um tempo de 24 horas para reembolsar uma dívida importante. O homem ficou envergonhado em frente aos vizinhos e à mulher após o leiteiro o ter ameaçado nunca mais alimentar seu filho em leite se não lhe entregasse 53 mil reais. O pai de família, com o único objetivo de resolver essa situação, procurou o dia inteiro até finalmente chegar a casa com dinheiro suficiente após a venda de um anel. Essa venda foi realizada graças a 2 amigos que, vendo uma oportunidade de benefício pessoal, decidiram ajudar o Naziaziano para salvar a honra da sua família, emprestando-lhe uma joia. Naziaziano enfrentou dificuldades, mas tentou tudo para resolver a situação e oferecer à sua família um momento de felicidade. De facto, se encontrou com familiares e amigos, visitou o seu patrão, pediu ajuda a todos que tinham possibilidade, e ninguém o ajudou. O homem, desemparado, tinha ido também ao casino, onde perdeu tudo que já tinha ganhado, pois o vício de ter sempre mais o conduziu ao ponto de partida, sem nada. Muitos disseram que essa ajuda dos 2 amigos resultou de um interesse egoísta e não de boa intenção, mas o importante é que o homem se encontra agora descansado e junto à sua família, com um futuro reembolso sem preço a prever. Foi Amélie Ferreira. Obrigado, Amélie. Tomara que esse gesto inspire outras pessoas. E olha só, fenômenos sobrenaturais e condições de alojamento deploráveis levaram 2 estudantes de medicina a prestarem queixas junto às autoridades. Denise da Conceição Domingos está acompanhando o caso e chega com as informações. Denise. Nessa segunda-feira, moradores da pensão Bom Jesus relataram um fato inusitado à polícia e, no mínimo, sobrenatural. 2 estudantes que tinham se mudado para lá há pouco tempo descobriram em um caixotinho que estava dentro do seu quarto, deixado pelo locatário anterior, os ossos de um anão. De acordo com as estudantes, todas as noites formigas apareciam dentro do quarto. Acontecimentos que para elas pareciam estranhos, pois não tinham motivos para que aparecessem formigas no quarto. Formigas que não deixavam rastros no dia seguinte. Além do mais, elas também relataram que os ossos nunca ficavam do mesmo jeito que elas tinham deixado, pois as formigas estavam reconstruindo o corpo do anão. Antes da sua partida, uma das estudantes afirmou que o esqueleto já estava totalmente reconstruído e se mexendo. Denise Domingos, com a notícia redigida a partir do conto Formigas de Lígia Fagundes Teles para o Jornal Literário. Obrigado, Denise. Para fechar a edição de hoje do nosso jornal, vamos até Brusundangas. Nossa correspondente por lá vai nos falar sobre as especificidades das Forças Armadas desse país. Maria Eduarda. Estamos em direto de Bossomzi, a capital de Brusunganda, onde a sua Força Armada atípica surpreende e se caracteriza pela inexistência total das tropas. A nação tem 65 generais e 97 almirantes, revelando uma estrutura militar particular. Os gabinetes militares são curiosamente dedicados à modificação anual dos uniformes, desde o boné aos sapatos. A pensar desta excentricidade,
o exército é aclamado pelo seu desinteresse e generosidade, com uma surpreendente tolerância por parte dos seus oficiais. A marinha do país está mais preocupada com a preservação da pureza étnica do que a proezas marítimas. As nossas equipes visitaram este tareiro da guerra de Brusonda, conhecido pela produção de brinquedos sofisticados e redes de pesca de alta qualidade, uma singularidade no mundo marítimo. As Forças Armadas da Brusonda revela-se uma entidade singular e inofensiva, um país que, a pensar da sua excentricidade, está a suscitar um interesse mundial e a questionar as normas tradicionais da defesa natural. Marie Eduardo, direito da República dos Estados Unidos de Brusundanga. Essa foi a nossa correspondente Maria Eduarda, direto das Brusundangas. E chega ao fim a edição de hoje do Jornal Literário, com notícias adaptadas das obras Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, do conto Medo e o Vendaval, de Márcia Bechara, da obra O Cortiço, de Aloísio Azevedo, Os Ratos, de Dionélio Machado, do conto As Formigas, de Lígia Fagundes Teres, e da obra Os Brusundangas, de Lima Barreto. O nosso jornal fica por aqui e até a próxima.